Bom, doutor, eu sei que o senhor também já teve uma experiência política. O senhor já foi candidato a prefeito. O que ficou dessa experiência política? Ficou muito. Eu, quando me aposentei, eu não tinha pretensão de advogar. Eu não queria mais continuar na magistratura, porque eu teria que, mais cedo ou mais tarde, ir para São Paulo, que era o último grau da carreira. Eu não gosto de São Paulo, não gosto de São Paulo, é uma cidade muito estressante. Achava que eu ia sacrificar minha família se eu fosse para lá. E achava que eu já tinha trabalhado, além do tempo que eu deveria trabalhar, 1 ano, e que já estava na hora de eu me aposentar. Resolvi me aposentar. Não pretendia advogar. Amigos comuns me convenceram de que eu deveria colocar o meu nome para a disposição de disputar um cargo executivo. Aquilo me agradou, a ideia. Acho que se houvesse ganho a eleição, eu teria sido um excelente prefeito, porque eu estava com muita vontade de ser prefeito naquela época e teria, sem dúvida nenhuma, acredito eu, feito um grande mandato. O que ficou dessa experiência política? A política é muito bonita. Eu acho que a política é vida, né? A gente tem que... a gente vive política, tudo na vida é política. Hoje o político é visto com muito maus olhos, né? Porque são tantas as corrupções que são reveladas diariamente pelos jornais, pela imprensa, que hoje político virou sinônimo de corrupção. Eu sempre conto essa passagem porque ela é muito interessante. Eu, quando estudei Direito, eu estudei 2 anos na Universidade de Brasília. Eu tinha um irmão que era deputado federal, fui para Brasília com ele e lá eu fui jornalista credenciado na Câmara dos Deputados. Então eu cobria para um jornal do Rio de Janeiro, que chamava Tribuna da Imprensa, até hoje existe. Eu fazia a cobertura de plenário e das comissões na Câmara dos Deputados. E eu lembro que a gente, como sempre em toda a profissão, os mais novos aprendem com os mais velhos, e os jornalistas mais velhos e mais dispostos a nos ensinar, chegava para nós e apontava: olha, toma cuidado com aquele deputado, que aquele deputado ali é malandro, aquele é safado. Já aponta então o dedo, contava-se nos dedos os malandros e os safados, isso na década de 60. Hoje eu fico imaginando tamanha corrupção que reina neste país, que talvez os jornalistas mais velhos falem para os mais novos: cuidado com aquele lá, que ele é honesto. Certo? Eu acho que a regra inverteu. A regra inverteu. Isso não quer dizer que todos os políticos sejam desonestos, sejam safados, sejam malandros, estejam preocupados com o bem particular e não com o bem público. Não. Eu acho que até a maioria dos políticos estão preocupados em servir ao povo e se dedicam a isso, para servir ao povo. É que aqueles que são corruptos fazem tanto barulho e tanto estrago que a ideia que nos dá é que a corrupção tomou conta deste país. Uma polêmica, né? É uma polêmica que tomou conta deste país. É isso que eu vejo dessa forma. Bom, eu falei que eu tinha uma surpresa para o senhor. Vamos lá. Então nós vamos acompanhar. Diego? Pai, sobrou para mim essa tarefa de que vim aqui te homenagear em meu nome e dos meus irmãos que não puderam estar junto. Eu não tenho muito o que te falar, você sabe, eu sempre te falei tudo que eu penso de você, tudo que você sempre foi para nós. Você sempre foi o nosso ídolo, vamos dizer assim, continua sendo. Até hoje você é um amigo, é um pai, é um conselheiro, é uma pessoa que nos tempos, em todos os problemas da nossa vida, em todas as situações está junto, ora aconselhando, ora ficando bravo, ora sorrindo, mas sempre nos acompanhando, e espero que seja sempre assim. Todos, tanto eu quanto os seus netos, as suas netas, os meus irmãos, te amamos muito e você sabe disso. Um beijo. Esse é um filhão. É. Mas tem mais surpresa. Um beijo, vô. Te amo, depois eu passo aí. Diego, tem mais aí? Pai, eu estou aqui nesse pequeno depoimento, simplesmente para agradecê-lo por tudo que você foi, e continuará sendo e representando na minha vida. Saiba que você sempre foi uma peça basilar na estrutura da nossa família. Seu modelo de conduta e retidão
sempre foi fonte de exemplos para nós, e espero poder, assim como você fez conosco, transmitir aos meus filhos a mesma conduta reta e sempre focada na ética. Não tenho dúvidas de que tudo que você conquistou na sua vida foi fruto de muito trabalho. A sua história de vida por si, em si, e muito me admira. Criança pobre que veio de uma família pobre e conquistou o que conquistou e chegou até onde chegou. Sempre com felicidade e sempre focado na mais pura honestidade. Muito obrigado. Um beijo do seu filho, André. Bom, doutor Hélio, a gente vê que realmente a união na família é grande, né? Minha família, graças a Deus, é muito unida. Meus filhos, todos eles, são unidos conosco, os pais, e unidos entre eles. Os netos também são muito unidos, né? A Janaína falou que os outros ficaram com vergonha, não quiseram falar. Não quiseram falar? Não. Mas são todos eles umas gracinhas, né? Cada um com a sua beleza, cada um com a sua graça. Bom, avô acha sempre bonitos os netos, né? Fica sempre caído pelos netos, sempre apaixonado pelos netos. E os meus netos são realmente assim para mim. E para minha esposa, né? Que é apaixonada por eles também. E o que hoje eu acho que o que falta é isso, né? Com a corrida, a gente está até comentando agora mesmo, correria do dia a dia, às vezes as pessoas deixam essa relação familiar um pouco de lado. Infelizmente, né, aquilo que o Dr. Augusto Cury estava dizendo ali na palestra dele, né, esse estresse do mundo moderno, né, a quantidade, o bombardeamento de informações e a necessidade de sobrevivência hoje, que não é fácil. Você vê antigamente, nas famílias todas, como regra geral, o marido saía, trabalhava e bastava ele só trabalhar, ele sustentava a família com bastante dignidade. Hoje, se a mulher não contribuir para isso, se a mulher não ajudar o marido, dificilmente ele vai ter uma vida confortável, poder proporcionar à sua família condições. Ora, se ambos ficam fora de casa, ambos ficam sem terem condições de acompanhar os filhos, de aproximar os filhos, de educar os filhos. Quando o marido sai de casa e a mulher fica, o marido está ganhando muito com isso, porque ele sabe que os filhos estão bem cuidados, que os filhos estão orientados, que os filhos estão bem zelados, que os filhos estão bem conduzidos, porque está ali a presença da mãe. Quando a mãe, infelizmente, tem que também sair de casa, eu digo infelizmente, porque há necessidade do trabalho de ambos, não é por vontade própria só, mas porque há necessidade do trabalho de ambos, sem dúvida nenhuma há um prejuízo para o marido e um prejuízo para toda a família. Mas a sociedade hoje está sendo constituída dessa forma. E as uniões estão ficando mais esgarçadas. Hoje eu vi no jornal que do ano passado para esse ano aumentou em 200% os divórcios em Ribeirão Preto, os divórcios diretos feitos em cartório em Ribeirão Preto. No meu tempo, no tempo dos meus pais, todo casal sempre teve conflito, em toda a vida teve conflito, mas engolia o saco de sal junto e levava as coisas e segurava a família e mantinha a família, porque sabia que aquele desentendimento era passageiro e ia passar um dia. Hoje, qualquer desentendimento pequenininho entre o casal já é motivo de separação. Né? Isso por quê? Porque não há essa união, as uniões estão ficando esgarçadas, porque as pessoas estão ficando pouco juntas, né? Aqueles ideais de quando namoravam, de quando noivavam, esses ideais vão desaparecendo, vão enfraquecendo com o tempo e depois não se suportam em qualquer desentendimento que haja, não tem força, nem vontade, nem interesse em manter aquela união e com isso enfraquecer a família. Bom, só para encerrar, o senhor, sendo conceituado como o senhor é, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão agora encarar a carreira como advogado. A carreira da advocacia é uma carreira muito bonita e muito importante. Eu lembro que meu pai, quando eu entrei no curso de Direito, disse para mim: meu filho, nós trabalhamos com 3 valores fundamentais para o homem: a liberdade do homem, o patrimônio do homem
e a honra do homem. O homem que perde a liberdade, ou que perde o patrimônio conquistado com o trabalho, ou que perde a honra, é um homem que perde a própria vida. Então nós temos que ter muita responsabilidade no exercício profissional, porque nós estamos trabalhando com valores fundamentais da dignidade da pessoa humana. Então os advogados que se formam têm que ter esse enfoque com relação ao exercício da profissão. Eles são o instrumento, os advogados são um instrumento para levar a voz do cliente até o juiz, para que o juiz possa saber se o seu cliente tem ou não tem razão e dar razão a quem a tem. Há uma frase de um jurista italiano, Calamandrei, que ele diz que o advogado é o Cirineu da sociedade. Cirineu é que ele carregou a cruz para Cristo, porque ele carrega a cruz do seu cliente. Ele carrega a cruz do seu cliente. Ela é a voz. Advogar é ter a voz, pedir, pleitear, rogar em nome do seu cliente. Rogar o quê? Que ele faça justiça. Não pense o advogado que o êxito profissional vem da vitória injusta. O êxito profissional só vem da vitória justa. É a vitória justa que alegra quem ganha, mas não contraria quem perde. Porque aquele que perde sabe que perdeu porque não tinha razão. O juiz, ele responde a esse anseio das partes litigantes. O juiz é quem vai dizer quem tem e quem não tem razão. O juiz procura acertar e, como regra geral, ele acerta. Quando ele erra, e o homem é falível, quando ele erra, existem os recursos aos tribunais e os tribunais, como regra, corrigem o erro eventualmente praticado pelo juiz. Então eu vejo que a justiça é muito importante neste aspecto. A advocacia não é um meio de fazer da profissão um balcão, como recriminava Rui Barbosa. A justiça é um meio, é uma profissão como outra qualquer, e é lógico que você deve auferir os seus honorários pelo seu trabalho. Há um juiz carioca que escreveu uma oração, ele é juiz, mas escreveu uma oração do advogado. E uma das frases dessa oração, ele dizia o Senhor, permita que o pão dos meus filhos venha dos meus honorários, mas que os meus honorários nunca venha do pão dos filhos dos meus clientes. Bom, quero agradecer a sua presença, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer recebê-lo, quero que o senhor volte sempre. Estaremos sempre às ordens de vocês. Bom, o Espaço Livre de hoje vai ficando por aqui e eu te encontro sexta-feira.